CA, depois que termina, né, o capítulo, aí eu entro no CA. Pessoal de casa, então hoje a gente vai, e vocês daqui da sala, né, hoje é a hidrografia, tá bom, do Brasil. Quando eu falo em hidrografia, eu tô falando das águas, tá, das águas brasileiras. Seja ela superficial, que são os rios, seja ela subterrâneas, que são os aquíferos, tá, ou os lençóis freáticos, e também do mar territorial brasileiro, tá? Tá na costa brasileira. A gente vai falar, então, um pouco, né, sobre todas elas, principalmente sobre regiões hidrográficas, tá? A gente vai falar também um pouquinho sobre as regiões hidrográficas. A gente vai trabalhar hoje da página 28 até a página 36 da apostila, e na página 36, a atividade 4, vai ser a tarefinha de vocês, porque é uma pesquisa, tá, gente? Não tem como a gente fazer na sala. Então, ela vai ficar aí como tarefa para vocês. A Nicole tinha me perguntado ali, né, Nicole, se vai fazer aqui na apostila. Não, tá? Ela será feita no caderno, tá bom, gente? Então, caprichem aí de vocês, tá? E vamos fazer tarefa, hein, gente? Porque vocês estão perdendo, de novo vou falar, estão perdendo ponto porque não faz tarefa, tá? Outra coisa, no final do ano passado, a tia Kézia, ela teve bastante devolutiva dos próprios pais de vocês, tá? Falando, questionando que tem professor que não passa tarefa, tá? Os próprios pais de vocês. Aí, o que acontece? A gente passa a tarefa. Vocês não fazem, tá? Então, o que vocês estão fazendo com o tempo de vocês em casa? Gente, vocês têm que tirar um tempo para poder fazer as tarefas. Tem que ter isso, tem que ter uma rotina que vocês vão ter que criar. Terminou de fazer a tarefa, no meu caso, geografia, tira a foto e me manda. É menos de 1 minuto para fazer isso. Vamos começar, gente, a entrar nos eixos. Olha como que está a situação, a gente não sabe como que está essa situação aqui no Campo Grande. A gente está lá na cor lá cinza. Quer dizer o quê? Que a gente está para lá de Bagdá já, né? Não tem nem leitos para a pessoa deitar lá na UTI, para ser atendida na UTI. Então, enquanto não resolver, enquanto a gente não sair da situação, dessa pandemia, eu não vou poder pegar o material de vocês, olhar, folhear, ler tudo. Meu Deus do céu. Quem que tá com esse áudio? Melissa, desliga isso daí. E aí, o que acontece? Enquanto a gente estiver desse modo, à distância, né? Eu tô aqui junto com vocês na sala, mas eu não posso pegar o material de vocês. Por quê? Porque eu estou me preservando, estou preservando a minha saúde, estou preservando a saúde de vocês. Vocês não sabem onde que eu andei? Se eu lavei minha mão, se eu passei álcool? E nem vocês, eu também não sei. Tá? Então, vai ser assim. Fala, Jonathan. Eu tava copiando a pauta. Tem que ser mais rápida, né, Melissa? A gente não tem também a manhã toda para você copiar a pauta. Ele ia antecipar 9 feriados. Não, são 5, eu acho. 4 ou 5 feriados. Aí que ao todo dá 9 dias. Tá? Ao todo vai dar 9 dias. Resumindo, a semana inteira é mais um final de semana. Porque ele conta o final de semana. Então, a nossa escola, gente, eu não sei como que vai ser, porque a gente é escola particular. A gente tem a possibilidade de dar o ensino para vocês à distância, como a gente estava tendo ano passado, tá? Então, o que a gente vai a gente vai esperar sair, então, a decisão do sindicato das escolas particulares, tá? Então, a gente depende disso. Então, eu não sei como é que vai ser. A gente vai ter que aguardar hoje ou esse final de semana para poder ter essa resposta. Hã? Não, vai ser nesse período, tá? Mas eu não sei se a gente vai aderir ou não. Online ou não? Fazer isso para cuidar das pessoas
Exatamente. E para ninguém sair no prejuízo, porque assim, essa é uma discussão que afeta o bolso dos comerciantes e de quem trabalha no comércio. Porque, por exemplo, um vendedor de loja, ele precisa vender para poder ganhar o seu salário, tá? Ele não tem salário fixo, ele precisa da comissão que ele para poder ter um dinheiro no final do mês. E se fechar tudo de uma vez, aí eles acabam saindo perdendo. Essas pessoas acabam saindo perdendo. Então, o que ele faz? Ele antecipando os feriados, não vai sair perdendo. Ah, mas não vai fechar? Vai. Só que daí é o seguinte, naquele feriado, né, naquela época que seria o feriado, aquela loja ela também não ia estar funcionando. Ela ia estar fechada porque é feriado. Tá? Então, o que eles vão fazer? Vão antecipar esses feriados para uma semana só corrida, para poder dar uma freada, gente, nesse espalhamento aí, vamos falar da Covid. Porque não tem mais leitos, não tem mais. Tem gente esperando lá nos corredores, né, para poder ser internado, entubado no UTI. E aí, o que acontece? Fecha agora, e aí, quando chegar no dia do feriado, aí a loja abre, entendeu? Então, por isso que eles estão falando, aí não vai sair perdendo, tá? Agora, a nossa situação das escolas particulares é diferente. Então, a gente não sabe como que vai ser, tá? Então, a gente tem que esperar a direção, junto com o sindicato das escolas particulares, decidirem, tá? Então, a gente não sabe ainda como que vai ser. Professora, eu tinha visto lá no jornal que parecia que ia fechar as escolas. Parecia que ia fechar todas as escolas. Então, eu não sei, gente. A gente vai ter que esperar. Provavelmente eles vão falar pra gente aí no grupo, né? Então, a gente tem que ficar de olho no grupo nosso aí de WhatsApp, tá? Ou hoje, ou no final de semana aí, a gente vai ficar sabendo. Certo? Pessoas, vamos lá. Lá na página 28, lá embaixo, né? A gente já passou ali pelas formas de relevo, que está em cima, né? Então, vamos falar agora sobre a hidrografia. Como eu já falei, hidrografia é tudo que se relaciona às águas brasileiras, tá? Já vou falar de antemão, né, que o Brasil é um país abençoado, né, gente? Porque o de água que a gente tem, tá? Vamos falar só das águas subterrâneas, que são os aquíferos, né? A gente tem os 2 maiores aquíferos do planeta aqui em terras brasileiras, tá? Ou mais vamos falar que cerca de 80%, né? Porque esses 2 aquíferos, esses 2 maiores, eles não são totalmente brasileiros, tá? Mas cerca de 80% do tamanho deles estão. E a gente tem um monte de aquíferos, tá? Mas a gente tem 2 maiores, que são o aquífero Grande Amazônia, tá? Sistema aquífero Grande Amazônia, que a gente chama de SAGA, e o sistema aquífero Guarani, que a gente chama de SAG, tá? Mas a gente vai ver eles ali mais adiante. Então, fora, gente, tira o pé da cadeira, fora a quantidade de rios, tá? Que a gente tem, que se formam as bacias hidrográficas, tá? O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica, gente, ela é formada por um rio principal, geralmente um rio grande, volumoso, e com vários outros riozinhos, gente, desaguando nele ou pegando água dele, tá? Esses vários riozinhos a gente chama de afluentes, tá? Então, a gente tem uma bacia principal, né, um grande rio principal, e depois seus afluentes. Nesse conjunto todo, a gente chama, então, de bacia hidrográfica, certo? Então, vamos lá. Hidrografia do Brasil. Deixa eu tirar um pouquinho aqui embaixo. A hidrografia trata do estudo das águas do planeta. Dessa maneira, por meio desse ramo da ciência geográfica, e são analisadas as águas em suas diferentes formas, desde as geleiras até os mares e oceanos, bem como as águas continentais, ou seja, rios, lagos, os aquíferos, entre outros. No território brasileiro, podemos agrupar nossas águas em 3 categorias principais, tá? A gente, então, tem aí as águas subterrâneas, as águas superficiais e o mar territorial brasileiro. Vamos verificar separadamente cada um deles. Primeiro, então, a gente vai falar do mar territorial brasileiro, tá, gente? Olha só. É toda aquela faixa azul mais escura ali, ó,
que pega que abrange ali o Oceano Atlântico, né? Mas ele tem um limite, tá? Esse limite é de 22 quilômetros da costa, 22 quilômetros para dentro do mar, tá? Tudo aquela faixa ali, então, é o mar territorial brasileiro. Ó, essa faixa aqui, ó, ela dá cerca, então, de 22 quilômetros de extensão, tá? Tudo isso aqui é mar territorial brasileiro. Mas o que quer dizer isso, né? Quer dizer que o Brasil, ele pode explorar economicamente toda essa área aqui, ó. Certo? Por exemplo, vai ter ali algumas... a bacia do pré-sal. Lembra-se? A gente já falou dela, né? Que é onde... Falamos lá no tipo de relevo sedimentar, onde a gente encontra os combustíveis fósseis, né? Ele foi encontrado aqui, ó. No mar territorial brasileiro, tá? Ainda bem, né? Porque se ele fosse encontrado mais para cá, já não pertencia ao Brasil, então, aquela jazida de petróleo, tá? Nesse caso, como ele está na faixa do mar territorial brasileiro, a gente pode explorar economicamente, certo? Então, vamos lá. Como você deve perceber, o mar corresponde à porção de águas salgadas próximo ou interior dos continentes. Mas o que é o mar brasileiro, tá? Nosso mar territorial, bem como a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, conhecida como ZEE, faz parte das águas jurisdicionais brasileiras. Isto é, são águas que estão sob o controle da autoridade brasileira. Tem importância estratégica e econômica em razão dos recursos naturais que apresenta, sendo por isso chamado de Amazônia Azul, tá? Então, olha só, a gente tem a Amazônia que a gente conhece, né? Que é aquela onde abrange a floresta inteira, né? A floresta amazônica, ou a Amazônia Legal, que é a parte da Amazônia que está dentro do território brasileiro. Por quê? Porque a gente sabe que a Amazônia, ela não é 100% brasileira, tá? Ela tem uma parte lá na Colômbia, onde também tem mata fechada, mas a maior parte está no nosso território, tá? Então, a parte da Amazônia que está dentro do território brasileiro, a gente chama de Amazônia Legal, certo? E aí a gente também tem a Amazônia Azul. Qual que é a Amazônia Azul? O mar territorial brasileiro, certo? Observe o mapa ao lado. O mar territorial se estende até 12 milhas náuticas, tá? Que dá em torno de 22 quilômetros além da costa. Nessa área, todas as embarcações estão sujeitas a determinações da Marinha Brasileira. Ou seja, qualquer embarcação que venha de outro lugar e que entre nessa zona aqui, ó, nesse mar territorial brasileiro, ela tem que ter autorização da Marinha Brasileira, certo? Tem que ter autorização. Eles têm que, via rádio, se comunicar. É um transatlântico, né, que está entrando, que está viajando. Um navio cargueiro que está passando pelo território brasileiro. Vocês se recordam? Foi no ano, não lembro se foi o ano passado, se foi o ano retrasado, eu acho, que teve um navio cargueiro. Olha isso, ele saiu daqui de cima, ó. Saiu daqui de cima da Venezuela, carregou lá um navio de petróleo, né, na Venezuela, e passou pertinho do mar territorial brasileiro. E o que aconteceu? Ele despejou óleo, tá? E aquele óleo todo, né, aquele petróleo todo veio parar nas praias brasileiras. Vocês se lembram disso? Foi ano passado. Foi o ano passado? E aí até teve mutirão de pessoas retirando, né, aquele óleo, limpando as aves, porque as aves ficaram com as penas, né, todas impregnadas, né? As tartarugas também, não? Tartarugas, tudo, tá? Todas as espécies marinhas que acabam vindo. Então, até hoje está em investigação, a gente não sabe o que aconteceu. E esse navio, gente, ele saiu dali da Venezuela e foi lá para a Grécia, tá? Foi para lá. Então, assim, eles estão ainda em investigação, tá? Para saber. Só que o que acontece? A gente só ficou sabendo disso porque eles começaram a olhar imagens de satélites para poder saber. Porque como aquele navio, ele não entrou no mar territorial brasileiro, ele não se identificou para a Marinha Brasileira. Tá? Então, eles passaram um pouquinho mais distante do mar territorial brasileiro, então eles não precisaram se identificar. Aí que a gente não sabe se foi um acidente,
esse derramamento de óleo, ou se foi proposital, tá? Então, assim, resultado. Então, a gente não sabe. Pode ser que ele tenha enchido demais e tenha transbordado. Com o balanço, né, das águas, pode ser que ele tenha transbordado. A gente não sabe o que aconteceu. Ou pode até Né? Assim, Pode ser. Para esvaziar um pouco, porque ele estava muito cheio, né? A gente não sabe, tá? Então, teve isso daí. E, né, nesse caso, eles não, então, comunicaram a Marinha Brasileira, né? Por quê? Porque eles não estavam dentro do nosso limite ali, do mar territorial brasileiro, tá? Eles passaram mais acima, mas a gente teve consequências aqui. Por quê? Porque o mar, gente, ele está em constante movimento. As ondas acabaram trazendo aqui para o nosso território a sujeira que eles deixaram fluir lá, né, do barco, tá? Então, aí ele coloca assim, ó, a Zona Econômica Exclusiva, também conhecida como ZEE, tá? Como o nome sugere, corresponde à área de exclusiva exploração econômica dos recursos naturais, mas com livre navegação de embarcações de outros países. Ela se estende desde 12 milhas até 200 milhas náuticas, cerca de 370 quilômetros, tá? Essas 170 quilômetros ou 200 milhas náuticas, ele vem aqui nesse arquipélago aqui, ó, de São Pedro, tá? Ele vem até aqui nessa extensão. Esse aqui é nosso também. Aqui é nosso também. Tá? Pertence ao Brasil. Só o Brasil ou... Não, pertence ao Brasil. Tá? Pertence ao Brasil. Aí, então, ali a gente vê, ó, o mar territorial é esse que está numa linha mais escura aqui, ó, tá? Uma linha mais escura contornando a costa brasileira. E aí a gente tem a zona econômica exclusiva, que é até onde o Brasil pode explorar, tá? Tem autonomia para explorar, tá? Que é toda essa faixa de azul mais claro aí. Aí, a gente já tem a primeira atividade para fazer, tá? Ele fala assim, o nome Amazônia Azul. A gente já viu que esse mar territorial brasileiro, então ele tem esse nome também de Amazônia Azul, tá? Tem um significado simbólico, lógico, né, gente? Aí ele fala assim, pense sobre o assunto e responda a questão. Por que se estabeleceu uma comparação entre as águas jurisdicionais e a Amazônia? Por que aconteceu isso? Por que eles fizeram isso, nessa comparação? Tem recursos na Amazônia? Tem recursos naturais, não é isso? É uma infinidade de recursos, né? Lembrando, gente, que esse mar territorial brasileiro, ele não a gente não sabe o potencial que ele tem, tá? A gente não sabe. Até hoje? Até hoje a gente ainda não sabe, tá? O potencial que tem. A gente já viu que o governo brasileiro acabou descobrindo a jazida do pré-sal, né? Lá no ano de 2008, 2009, mais ou menos. Começou a explorar em 2010. Quando ele começou a explorar, ele já viu que tinha uma grande bacia. Aí ele projetou cerca de 1.000 barris por dia, tá? 1.000 barris por dia de retirada de petróleo. Há uns 2 anos atrás, eles descobriram que essa jazida de petróleo, ela é muito maior do que aquilo que eles pensavam que tinha. Aí eles dobraram, tá? Então, aí eles já têm a estimativa de 2.000 barris de petróleo por dia, tá? 2.000. 2.000. Antes tinha 1.000. Era 1.000 barril de petróleo por dia que eles extraíam. Agora é 2.000, tá? Essa é a projeção. Só naquela jazida do pré-sal, tá? Então, é isso que eu tô falando. Eles descobriram essa jazida do pré-sal, que fica aqui, ó, pertinho do Rio de Janeiro, tá? A maior parte fica aqui embaixo, ó, pertinho do Rio de Janeiro, certo? Só que, como ela foi encontrada aqui na zona exclusiva do Brasil, não é só o estado do Rio de Janeiro, então, que ficou com o lucro da retirada do petróleo.
Acabou sendo dividido por todos os estados brasileiros, tá? Em determinadas porcentagens. O Rio de Janeiro ficou. Por quê? Porque está dentro do território deles, tá? Está dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas os outros estados também acabaram ganhando uma porcentagem da venda desse petróleo. Por quê? Porque está no mar territorial brasileiro. Tá? Então, não era justo ficar, senão seria mar estadual do Rio de Janeiro. Né? E não é. É um mar territorial brasileiro. Então, foi dividido. Aqui mesmo, Mato Grosso do Sul recebe. Tá? Recebe do governo federal essa parte, então, da venda, que eles falam que é royalties, tá? Eles chamam de royalties, que é o quê? É o lucro da venda do petróleo, tá? Recebe também. Então, vamos lá na nossa resposta aí. Pessoal de casa, eu vou deixar aí na tela para vocês. Quem tá aqui, eu vou falar, certo? É para escrever no caderno, tá? Meninos, no caderno, vocês vão colocar o quê? Matheus Moraes. Cadê seu caderno? Pega aí. Coloquem aí. Olhar geográfico, página 29, tá? Olhar geográfico, página 29. E eu já vou começar a falar para vocês. Quem está em casa já está vendo a resposta ali na tela. Porque eu faço os slides. Esses mesmos slides, gente, eu coloco lá no Google Sala de Aula junto com o vídeo da aula, tá? Eu sempre coloco os dois juntos. A não ser quando não tem atividade, que é muito raro, né? Olhar geográfico, página 29. Tá, eu vou falar. Isso, agora eu vou falar a resposta, tá? A expressão Amazônia Azul, com letra maiúscula, né? A expressão Amazônia Azul Amazônia Azul, vírgula, está associada à riqueza de recursos naturais, está associada à riqueza de recursos naturais de seres vivos e de minerais apresentada tanto pela Amazônia, com letra maiúscula, tanto pela Amazônia, quanto pelo mar territorial,
e também a mar territorial e também a importância econômica das duas áreas que merecem ser igualmente protegidas. E merece ser igualmente protegidas, tá? Isso que ele recebeu esse nome nessa expressão de Amazônia Azul, tá? Que ela tem tantos recursos que merecem ser igualmente protegidas, tá? Então, a gente viu que as duas têm tantos recursos, né, minerais como de seres vivos, tá? Então, eles igualaram, equipararam as duas, por isso que ela recebeu, então, esse nome de Amazônia Azul, certo? Vamos à próxima ali, ó. Agora, a gente vai falar dos aquíferos, né, que são as águas subterrâneas, tá? Os aquíferos, abrigo das águas subterrâneas brasileiras. Gente, deixa eu falar para vocês o que é um aquífero. Às vezes, né, você imagina, nossa, é água subterrânea. Quer dizer o quê? Tem um rio, né, um rio resguardado lá no fundo. Não é isso, tá, gente? A gente pensa que é um rio, né? Um reservatório imenso, né, cheio de água, que é só a gente cavar e pronto, né? Já vai dar nele. Gente, um aquífero, ele é formado de rochas, tá? Só que essas rochas, elas têm microfurinhos. Vocês já pegaram a esponja de lavar louça, né? Aquela parte amarelinha, ela é cheia de furinhos, não é isso? Só que ela é macia. A rocha, ela não é macia. Só que ela tem todos aqueles furinhos. E ali dentro, ela vai abrigando a água, tá? Aquela água vai ficar alojada ali dentro, tá bom? É água pura. Da onde que vem essas águas? De alguns mananciais de rios mesmo, tá? Que vai escorrendo. Ou pela água da chuva, que vai infiltrando no solo até alcançar essa rocha e a água vai ficando armazenada ali, tá? Para retirar essa água, é só através de sucção, ou seja, eles vão ter que fazer uma perfuração, colocar uma bomba d'água e essa bomba d'água depois ela vai sugar essa água de dentro, tá? Hã? Não, é como se fosse poço mesmo, né? Não pode ter. Não, na cidade não pode ter mais, tá? Em algumas áreas rurais, também não pode ter poço mais, tá? Eu vou explicar por quê. Não, porque, gente, hoje, infelizmente, qualquer lugar, tá? Seja em área rural, seja em área urbana, o solo ele está sendo contaminado por lixo mesmo, tá? Por lixo. No caso das áreas, das áreas rurais, ele é contaminado pelos agrotóxicos que são usados nas lavouras, por exemplo. Como assim, né? Ué, o produtor, né? Ele vai colocar, então, ali o agrotóxico na lavoura dele, vai irrigar, porque precisa de água. Aquela água vai descer no solo, vai sugar, né? O solo vai sugar, e, consequentemente, aquilo vai chegando até os lençóis freáticos, tá? Contaminando aquela água do lençol freático. Aqui na cidade, não pode fazer poço, por quê? Porque daí não é o agrotóxico, e sim águas de lixão, tá? Lixão a céu aberto, sem rede de esgoto, né? Porque a gente sabe que quando tem esgoto, a gente tem a rede encanada. Mas tem muitos lugares que não tem, que é fossa ainda, tá? Aqui mesmo em Campo Grande, cerca de 35% das residências não tem rede de esgoto. Não tem, tá? Ou seja, ainda assim, utiliza-se aquela rede de fossas, né? Que a pessoa vai,
manda cavucar um buraco lá enorme, né? E todos os dejetos são jogados lá. Gente, quando se faz essa fossa, ela também tem que ser feita de um material próprio para isso, tá? A gente tem umas rodas gigantescas, assim, de concreto, chamado manilha, tá? A maneira correta é essa, é você cavucar, colocar as manilhas, né? E aí sim, depositar os dejetos lá. Mas muita gente não faz isso, porque a manilha não custa tão barato. Então, o que eles fazem? Eles cavucam o lugar e vai jogando. Só que, do mesmo jeito que acontece lá na zona rural, onde o solo ele é molhado e aí aquela água vai sugando, né? O solo vai sugando aquela água, acontece a mesma coisa na cidade, com esses dejetos. Hã? É líquido que fala no negócio do lixo? É chorume, Isso. tá? É o chorume. Então, aquele líquido preto fedido, né? Às vezes a gente deixa o lixo lá e esquece de jogar fora, ele começa a juntar, né? Aquela água podre. Aquela água podre, né? Aquilo lá é o chorume. E isso acontece muito, se não tiver um local destinado para o lixo. Mateus, acorda, tá? Acorda. Então, por isso que hoje não pode mais perfurar poço, tá? Dentro das cidades e em alguns locais de zona rural. Não são todos os locais, tem muito sítio, muita fazenda. Não pode. Por exemplo, a casa que a minha tia mora, já tem 40 anos que ela mora ali naquele local. A casa dela, ela veio o meu tio perfurou um poço artesiano para ela, entendeu? E ela tem esse poço artesiano até hoje na casa dela, só que ele não pode mais ser usado, não pode mais ser utilizado. A casa dela, e ali no bairro onde ela mora, hoje, há uns 10 anos para cá, já passa rede de esgoto, mas antes não passava, então tinha fossa, e ela ainda tem a fossa, tá? Só que assim, ela tirou tudo, né? Quando passou a rede de esgoto, lá na frente da casa dela, ela pegou, tirou tudo, limpou a fossa, que chama, né, aqueles caminhão lá que tira, e aí ela soterrou, tá? Ela encheu de terra, porque senão ia ficar aquele vão, é perigoso, né? Então, ela fez isso e aí começou a usar. Areia. Na verdade, você tem que comprar aterro, tá? Que areia, gente, ela vai infiltrando cada vez mais, porque são grãos. A areia, vocês sabem que são rochas, né? É rocha que foi desgastada com milhares de anos, tá? Então, aquele grãozinho de areia, um dia foi uma rocha, tá? E ele é muito fininho, então, o que acontece? Ele acaba sendo levado junto, né? Junto com a água. Então, por isso que você tem que colocar o aterro, que é um tipo de terra mais grossa, tá? Para poder tampar aquele buraco lá. Fala. Na areia da praia era rocha? Nossa! O nome de areia rocha, então as coisas antigamente era um bando de rocha. Era tudo rocha, tá? Gente, o ano passado, a gente estudou sobre os agentes erosivos, tá? E aí, a areia, ela sofreu essa transformação, que era rocha antes, por causa do contato da água. Mateus, vai. Levanta. Não vou mais chamar sua atenção. Você está dormindo na aula, Mateus. Se eu pegar você de novo dormindo, você vai para a Kézia. Estamos combinados, tá? Tá, então vamos lá. Vou te dar mais essa chance aí. Vamos lá. Com o passar do tempo, aquela rocha, gente, ela foi sofrendo transformações através do quê? Do contato da água, né? A salinidade da água do mar, também na ação do vento, que foi acabando transformando aquela rocha até ela formar nesse grãozinho de areia, tá, gente? Que a gente conhece hoje. Então, foi milhares de anos até chegar nesse processo. Emanuele, queria falar. Não? Tá. Meninos, vamos lá. Os aquíferos, então, ó, abrigos de águas subterrâneas brasileiras, tá? O Brasil é o país que detém, olha essa informação. Eu vou mandar uma mensagem direto para sua mãe, não vou nem falar com a Kézia.
Você quer dormir, meu filho? Então você não é aqui, não é o lugar para você. Tá? Eu já vou até achar aqui, ó. Então presta atenção, Matheus. Tá, eu também acordo 5 horas todos os dias. Tá? Então. Dorme mais cedo. Se você acorda mais cedo, você dorme mais cedo. Mas na sala de aula não é lugar, gente. Pelo amor de Deus, né? O Brasil é o país que detém a maior quantidade de água doce disponível no mundo. Cerca de 12% do total, tá? Então, dos 100% de água doce que tem no planeta inteiro, 12% é só aqui no território brasileiro. Certo? Aí ele fala assim, ó. Hã? É o Brasil, é o maior deles. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de água doce do planeta. Tá? Boa parte dela está nos aquíferos brasileiros, ou seja, está no subterrâneo, né? No subsolo. Mas você sabe o que é um aquífero? Já acabei de falar, né? Trata-se de unidades rochosas ou de sedimentos porosas e permeáveis, tá? Capazes de armazenar grandes volumes de água subterrânea e cuja exploração é viável. Fala. Oi? As rochas, elas foram criadas através do resfriamento da crosta. Lembram-se que antes, quando o planeta se formou, era uma bola imensa de fogo, tá? A gente fala de fogo, mas não é fogo de chama, né? Era de lava. Com o passar do tempo, ela foi se resfriando por causa das gotículas de água, né? Das gotículas de água. Então, ela foi se resfriando e se solidificando. Tá? Aí, as mais antigas dela são os crátons, não é isso que a gente já viu? E os dobramentos antigos. E as últimas formas aí de solo, né, a ser formada foram os sedimentares, que são mais jovens, né, que a gente já viu ali também. Que é o quê? Que é resto de sedimentos, tá? Então, aí as rochas, elas foram se solidificando. Com o passar do tempo, elas foram sofrendo modificações pelos agentes, no caso aqui da superfície, agentes externos, certo? Os agentes internos são causados somente por terremotos, tá, gente? Que é a movimentação das placas tectônicas, certo? Vamos lá, na outra página, página 30. Sua formação está diretamente ligada à característica geológica da região onde se encontra, visto que nem todo tipo de rocha pode armazenar água, isso a gente sabe, né? Uma rocha maciça, ela vai armazenar água? É óbvio que não, né? Porque ela não vai ter aqueles poros, né? Aqueles furinhos, né? Aqueles furinhos. São poros, né? A gente fala, tá? Além de abundante disponibilidade de rios, temos grandes reservas de águas subterrâneas. Os principais e maiores aquíferos brasileiros compõem dois grandes sistemas, que era o que eu falei para vocês lá no comecinho. O sistema aquífero Grande Amazônia, conhecido como SAGA, e o sistema aquífero Guarani, conhecido como SAG. Observe a localização dessas duas importantes reservas de água subterrânea. Gente, até uns anos atrás, eu não me recordo quantos anos, tá? Mas eu vou chutar em termos de 5 anos, tá? A gente tinha... Eu acho que é difícil esperar, né? Vou esperar, Então, olha só. Eu vou colocar uns 5, 6 anos atrás, tá? A gente tinha conhecimento de um grande aquífero. Esse aqui de baixo, ó. O aquífero Guarani, tá? Tido também aí como um maior aquífero do planeta, tá? Ficava em território brasileiro. Fica, né? Em território brasileiro. Aí,
então, é isso que eu tô falando, há uns 6 anos atrás, a gente só sabia dele. Estudando o solo da Amazônia, adivinha o que eles descobriram? Saga, tá, gente? E, pasmem, o Saga, ele tem mais que o dobro do volume de água do aquífero Guarani, tá? Olha só, ele tá mais espalhado, tá? O Saga, ele tá mais espalhado, só que ele não é tão profundo. Já o aquífero Guarani, você vê que não é tão espalhado, mas ele é mais profundo, tá? E os dois, gente, nenhum é 100% brasileiro. Mas a grande parte, a maior parte está no território brasileiro. Certo? Hã? A maior parte está no nosso território, tá? E o Mato Grosso do Sul, a nossa capital, Campo Grande, recebe aí, então, no seu subterrâneo, a água do aquífero Guarani, tá? O SAG. Em cima de Campo Grande. Embaixo, né? Embaixo, mas não fala em cima, mas embaixo. Tá, gente? Então, olha só. Eu não sei se traz aqui essa informação, mas eu vou falar para vocês, tá? O Saga, que é o maior lá, o da Amazonas, que foi descoberto recentemente, lembrando que os estudos sobre ele ainda não terminaram. Então, pode ser que o volume de água que eles encontraram lá pode ser maior ainda do que se sabe, tá? Eu vou procurar aqui, se não me engano, 96 milhões de metros cúbicos de água. Deixa eu ver aqui. Qual? Tem. Oi, meu amor. Lembra que eu falei dos lençóis maranhenses no ano passado? Lembro. Você viu? Você viu, né? Pois. Ah, meu filho, eles vão destruir tudo aquilo lá. Eles vão destruir tudo. Peraí, qual o volume de água do Saga? Deixa eu ver se aparece. Ah, não aparece. Deixa eu ver aqui. A pergunta. Achei. Uia, é mais. Olha só. O maior aquífero do mundo está localizado na Amazônia, tá? A gente sabe que a Amazônia não é 100% brasileira, não é? Porque ela não nasce, aliás, ela não abrange só o território brasileiro. O Saga, gente, esse daqui de cima, ó, esse verdinho, tá? Olha quanto que ele tem de água. Eu não sei nem falar para vocês quanto, assim, de real, né? Que eu acho que eu nunca vi tanta água na vida, tá? Ele tem 162 mil quilômetros de água. Não sei. Tá? Cúbico é por 3, né? É por 3, tá? Não, água doce. Água doce, tá? Esse aí é o volume. Eu vou até colocar aqui para mim não esquecer. Vou colocar aqui na minha apostila. Não, coloca aí, ó, na apostila. 162 mil quilômetros cúbicos, não é nem metro, tá, gente? É quilômetros. É o Saga, né, pronto? É o Saga. Vou colocar aqui. Saga é o sistema grande aquífero Guarani. Sistema grande aqui. Até esqueci o nome. Não, meu Deus, são parecidos na comissão. Não tá explicado. Pessoal de casa, só um pouquinho. Ó, então a gente tem o Saga. Com 162 mil quilômetros cúbicos. Tá? Aí eu vou pesquisar ali o Saga. É 40 e pouco. O Saga. Deixa eu ver. O Saga, professora? Olha aí, professora. Então, sabe? Aqui, ó, escrevi. Sabe? Tá? Agora eu vou pesquisar aqui o SAG. Eu não me recordo se é 46. Ah, ele colocou de outra forma. Deixa eu ver aqui.
aquífero, ele quase todo o Acre. O aquífero da Amazônia. Não foi de amiga. Ano passado, Oi. eu disse o aquífero da Emília. Peraí, gente. O aquífero da Amazônia cobre quase todo o Acre. Sim, sim. Deixa eu ver, não aparece aqui. Deixa eu ver se tem essa informação aqui. Não tem. Ah, já sei onde que eu vou achar. É, nas imagens. Você gosta de uma chave? Não, eu sei. Pesquisa aí, você quer procurar e coloca tipo aquíveros.com. Aí vai aparecer lá um site dos aquíveros. Eu já tentei coloquei lá, o blogs.com. Aí vai aparecer tudo sobre o blog. É que aqui ele só mostra a localização, eu quero saber a quantidade de água. Aqui, ó, 45 mil. 45 mil. Professores, eles 45 mil. Gente, olha a diferença de um para o outro, tá? Eu só vou mostrar um mapa para vocês, que é de quando descobriram o aquífero Amazonas, tá? Olha só. Assim, tá? Ou seja, eles foram estudando. O Guarani ainda era maior, tá? Aqui em cima é o outro, ó. Agora, olha o tamanho do outro. Lembrando que eles ainda não terminaram os estudos. Pode ser que tenha mais água do que isso que a gente está colocando aí, tá? Oi. No site tem basicamente toda a parte de cima. Mas 7 mil quilômetros cúbicos de diferença do outro. Vou até colocar aqui 162 mil. Isso é pra gente não vai morrer de sede, né? Boa coisa pra quem na prova, né, professor? Ainda sobra. Foi no tabaco. Você não é na prova. Bom, vamos lá. Continuando, tá? Sua formação está diretamente ligada a características geológicas da região onde se encontra, visto que nem todo tipo de rocha pode armazenar água, né? Além de abundante disponibilidade de rios, temos grandes reservas de águas subterrâneas. Os principais e maiores aquíferos brasileiros compõem 2 grandes sistemas, então o sistema aquífero Grande Amazônia e o sistema aquífero Guarani. Observe a localização dos dois, tá? Então a gente consegue perceber que tanto um quanto o outro não estão totalmente em território brasileiro, mas a maior parte sim, certo? Vamos ali, ó, o sistema aquífero Grande Amazônia, que é o de cima, ele pega ali, ó, parte da Colômbia, Equador, Peru e uma faixa grande ali do norte do Brasil, tá? Já o aquífero Guarani, ele pega Paraguai, Argentina, Uruguai e a parte centro-sul do Brasil, certo? Aí ali, ó, Sistema Aquífero Grande Amazônia, conhecido como SAGA, foi denominado a princípio aquífero Alter do Chão. Então, quando ele foi descoberto, eles colocaram esse nome, Alter do Chão. Às vezes, se você for achar alguma reportagem, ele pode vir com esse nome, mas não é mais esse nome oficial dele agora, tá? Eles mudaram, não é mais esse. Porém, por pertencer a um complexo maior e em razão de restrições ao uso do nome, já que Alter do Chão denominava também uma região turística, passou-se a chamá-lo de Grande Amazônia, tá? E depois ali o aquífero Guarani, conhecido como SAG, é um aquífero formado por rochas sedimentares, principalmente arenito, limitado superiormente por rochas de origem basáltica ou magmáticas, né? Como é possível perceber no mapa, ocupa grande parte do território brasileiro, mas também se estende
para Paraguai, Argentina e Uruguai. Agora vamos às atividades, também no caderno. Coloquem lá, cartografar, atividade 1, página 30. Ela está dividida em A, B e C, tá? Tá mesmo. Com base no mapa Brasil, grandes aquíferos, que é esse daí, né? Está representado nessa página. Responda às questões. Letra A. O aquífero Grande Amazônia abrange o território de quais estados brasileiros? Podem fazer. Vou dar um tempinho para vocês. Não. Coloca o número da página. Coloca lá, cartografar, página 30. Tá bom? Letra A. Eu nem preciso de alguma. Precisa sim. Precisa não. Não precisa não. Não. Gente, essa tá muito fácil. Eu acho que eu preciso ficar Não, deixa eu acordado. ver se eu vou. Primeiro. Isso eu já sei. Isso aí. Pessoal de casa, quero ouvir a resposta de vocês. Ô, Melissa, vai fazer atividade aí, Melissa. Eu tô vendo que você não está fazendo. Eu tô olhando aqui pro Amazônia, professor. Ah. Amazônia, e parece que ele foi um pouquinho desse RL, professor, na minha opinião. Um pouquinho só, na minha opinião. Lá em cima, né? É. Aham. Pega. Eu sou ninja. É Roraima. Também? Roraima, aham. Mas eu tão pequena, mas tão difícil que eu acho que deve estar na linha. É, bem no limite, né? Aham. Mas ele vê o tamanho de perto. De perto a realidade é outra, né? Aí, galera, é desse tamanho só. Aí, gente. Pode colocar Roraima, professor? Claro. Professora, não sei se vai na Roraima. Professora, eu terminei. Se fosse a minha, Qual que é a diferença do quê? Nada, não fiz essa pergunta. Não, pode falar. Você fala de falar o fonema? Entendi. Então, é igual assim. Vou falar outro exemplo para vocês que eu ouço muito também, tá? Vocês conhecem lá Chernobyl, né? Chernobyl foi onde aconteceu aquele desastre em 1986, né? Um desastre nuclear e tal, né? Então, essa palavra Chernobyl, eu sempre conheci como Chernobyl. Aí, assistindo algumas reportagens, né? Aquela repórter Sandra Nemberg mesmo, né? Ela fala Chernobyl. Chernobyl. Então, assim, é a mesma coisa de Roraima, que a gente fala, ou Roraima. Hã? Escreve a mesma coisa na hora de falar. Por isso que eu falo, é o fonema. Tá? É Roraima e Roraima. Eu também vejo que fala Roraima, professor. É Roraima ou é Roraima? É porque, assim, dá a impressão de que se for Roraima, tem um acento, né? Roraima. Mas não é, não tem. Tá? Então, mas é maneira, gente, maneira de falar. Mas tá certo os dois, tá? É o Pará? Não, onde? Aqui, ó. Bem que nesse quadradinho aqui, você tá numa região. Lá é do Pará, perto da capital Belém. Gente, conseguiram fazer então a primeira? Não, a primeira não. O professor não conseguiu. Peraí, professora, que em vez de colocar Você conseguiu fazer a primeira? Não foi, mas a primeira O que, Melissa? Fala aí, de novo. Espera só um pouquinho, em vez de colocar os estados e outras cidades. Ah, tá. Pessoal, na letra A, é para colocar os estados. Não, peraí. Espera aí só um pouquinho. Só um pouquinho. País. Estados, tá? Ô, professor. RS, Rio Grande do Sul. Você tá falando RO, ela tá falando que RO é Rio Grande do Sul. Não, RO, Rondônia.
Tá, porque... Falou, não tem. Professora, AP é o quê? AP. AP, Amapá. Amapá. Não posso me querer colocar no correio. Gente, olha só. É por isso que eu peço para vocês não colocarem siglas por enquanto. A gente não está familiarizado ainda com todos os estados, tá? A hora que vocês já começarem a assimilar ou a decorar, que seja, embora eu não goste dessa palavra de decorar, vocês aí sim começam a escrever as abreviações, tá? As siglas. Mas, como a gente não está, e aí, às vezes a gente confunde, né? Eu prefiro que vocês escrevam o nome, sem colocar a abreviação, tá? Até a gente conseguir assimilar essa informação, certo? Meninos, então vamos na primeira, a letra A. Exatamente, tá? Então eu vou colocar, tá da mesma forma, é que a minha vai estar numa sequência diferente da sua, tá? Então a primeira ficou Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Roraima e Rondônia. Certo? Vou falar de novo. Amazonas, tem no seu? Pará, Amapá, Acre, Roraima e Rondônia. Tá? Agora vamos para a letra B, que ele fala quais países, daí já não são mais estados, tá? Países que são abastecidos pelo aquífero Guarani. Conseguiu lá, né? Em casa também. Então, são 4, né, gente? São 4. Brasil. Tem gente, eu lembro do ano passado, que teve gente que não colocou Brasil. Ué, mas o Brasil não é um país e o aquífero Guarani também não abrange terras brasileiras? Ah, então sim, tem que colocar o Brasil, né? Eu não botei. Paraguai, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Certo? Perfeito? Gente, a ordem dos fatores não altera o resultado. Não é assim que vocês aprendem não aprendem em matemática, né? Então, vamos lá. Então, C, ele fala assim, cite ao menos 3 estados brasileiros sobre os quais o aquífero Guarani se estende, tá? Aqui, colocou, aqui na minha, tem todos, tá? Colocou todos. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Minas Gerais, você esqueceu. E São Paulo? Minas Gerais também. São Paulo ele já falou. Ele não colocou Minas. Meninos, ó, ele pede só 3, mas eu gostaria que vocês colocassem, tá? Porque é mais fácil da gente assimilar, tá? Mais fácil da gente assimilar. Isso, vamos começar pela nossa região, né? Começa aqui, depois vai descendo ali, tá? A meteorologia do jornal, de São Paulo, professora, pode um banho. É verdade, professora. É verdade, a Campo Grande é difícil de falar, né, das condições climáticas, né, das condições climáticas é difícil. Rio de Janeiro, São Paulo e... Belo Horizonte, sempre, né, Tem país, mas aqui eu amo quando eu faço aqui, você não tá numa cadeira de verde, né? E ficar assim, ó, olhando, mas esperando uma ideologia. Não tinha uma ideologia, eu sempre vai chover em tal lugar. Eu amo fazer isso. O Brocó PR? Paraná, tá? Professora,
Oi? Uma coisa que eu sempre perguntei, Belo Horizonte, tem mesmo em Belo Horizonte? Peraí, só um pouquinho, pessoal, que a Melissa está perguntando, eu não estou conseguindo ouvir. Fala de novo, Melissa. Uma coisa que eu sempre me perguntei, será que Belo Horizonte tem mesmo em Belo Horizonte? Gente, eu também não sei, porque eu nunca fui. Vai saber, né? Só é interessante a gente saber, gente, sobre os aquíferos, que essas águas do aquífero, ela pode ser utilizada, tá? Porque é água puríssima, tá? Água puríssima. Só que, lembra que eu falei para vocês no comecinho que para retirar essa água, precisa-se de uma estrutura toda, né? Porque ela está dentro de uma rocha, ela está dentro de rochas, né? Das rochas porosas. E não era a mesma coisa que antigamente você ia lá, cavucava, né? E ia com um baldinho e tirava a água do poço. Lembra que era assim antes, né? Tá? Não é assim. Por ela estar dentro de rochas, ela tem que ser perfurada, tá? Alcançar até uma certa quilometragem lá no fundo, e aí colocar uma bomba dentro desse buraco que foi perfurado, e essa bomba, ela vai fazer, então, a sucção da água, tá? Só um pouquinho. Aqui no Brasil, gente, as águas do aquífero Guarani, ela já está sendo utilizada, tá? Já está sendo utilizada, e teve uma época, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, vocês já ouviram falar de um termo chamado privatização? Não. Sim. Gente, esse termo privatização é quando o governo federal, ele concede a exploração de um local que é 100% brasileiro para uma empresa, pode ser uma empresa nacional ou pode ser empresas internacionais. Isso. É como se ele vendesse, tá? Aquela parte daquele negócio, e aí aquela empresa vem e pode explorar aquele negócio. Então, assim, quando, lá no finalzinho do governo, no finalzinho do governo do Michel Temer, tá? Do Michel Temer, ele fez essa concessão, então. O que ele fez? Ele privatizou parte do aquífero Guarani, tá? E aí, gente, tem 2 grandes multinacionais que entraram em disputa para utilizar a água do aquífero Guarani, tá? E essas 2 multinacionais, que eu não sei se até hoje, acho que não saiu ainda o resultado, porque as 2 estão brigando na justiça pelo direito de usar essa água, tá? Uma é a Coca-Cola e a outra é a Nestlé, tá? Então, ficou o uso, né, a concessão da água do aquífero Guarani, ficou entre essas 2 empresas, tá? Aí, eles estão na justiça, tá? Para poder utilizar e ainda tá lá, tá? Mas a água do aquífero Guarani, ela é muito utilizada, principalmente no interior do estado de São Paulo, gente, para água lavoura, tá? Como sistema de irrigação para as lavouras. Então, ali, os produtores rurais brasileiros já utilizam a água, tá? Do aquífero Guarani. Aí tem essa concessão dessas 2 multinacionais que estavam na disputa para utilizar essa água aí. Espera aí só um pouquinho, fala aqui. Professor, você falou de bolsa, eu lembrei uma coisa lá que eu tenho um livro chamado Exterminador. Jogo? Não quero saber de jogo. Não, pode parar. Tem poço. Ah, tá, fala. Aí, mas poço a gente usa para recarregar água. Ah, entendi. Tá. Fala, Jonathan. Eles usam como que eles vão tirar a água se está em rocha? Eu já ouvi falar da água, ela correndo. É que nem eu falei agora, eles fazem uma perfuração, colocam uma bomba d'água e essa bomba vai fazer a sucção, tá? E quando ela vem, gente, ela vem muito forte. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês um vídeo. Vou compartilhar também com o pessoal de casa. O vídeo retirando a água do aquífero Guarani. Oi? Não sei.
por exemplo, Uhum. que a pessoa consegue ver, ela cava a terra em busca de água, Ah. e a água fica limpa lá embaixo. Fica limpinha. Tem os lençóis freáticos, os lençóis freáticos, eles ficam mais acima do que o aquífero. É mais fácil de achar. Ai, 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 agora você me pegou sem apertar, hein? Gente, eu queria muito que vocês vissem isso aqui. É uma ilustração. Deixa eu ver, deixa eu compartilhar com o pessoal de casa. Peraí, pessoal de casa. Queria pegar um negócio aqui para dizer que não vai. Mas é tipo assim, eu poderia pegar se fosse uma aula planejada. Isso aqui vai surgindo, tá vendo? Vai surgindo no meio do caminho, então não tem como. Ó. Deixa eu ver se aqui se ele mostra. Ele não mostra. Não era isso aqui, eu queria ver a água saindo. A água sendo retirada do aquífero. Peraí, gente. Não. Ai, e a sala? Acho que ele tá na parede para encontrar água lá. Maria, mas ela não sabe. Ei, gente, eu não posso parar de falar um minuto que vocês começam. Caracas! Aqui, ó, é uma reportagem do Fantástico, tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Ai, cadê a... Pessoal. E aqui ele tá falando não é esse aqui não. É dos Termas dos Laranjais. Ai, gente, eu vou ficar devendo para vocês. Não vou mostrar aqui para vocês, não tem a água sendo retirada. Não achei, tá? Não achei o vídeo que eu queria mostrar. Então, vamos voltar aqui na aula. Agora sim, professor. Vamos falar, então, só na página 31 agora. Agora a gente vai falar, então, das águas superficiais, tá? Quais são as águas superficiais, então? Águas superficiais é o que fica em cima da superfície, tá? Então, a gente tem bacias e regiões hidrográficas do Brasil, certo? São lagos, lagoas, que mais? Rios, os afluentes, tá? Os oceanos. Mas aí, no caso, a gente está falando água doce, né? Vamos falar das águas, a água que dá para a gente consumir, tá? As bacias hidrográficas são as regiões de drenagem ou escoamento das águas pluviais que vão abastecer os rios, seus afluentes ou tributários. Gente, olha só, deixa eu passar aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver lá, não vai dar não, né? Vocês verem o quadro, não vai dar. Ai, ai, é difícil, né, eu dar aula aqui e querer mostrar a mesma coisa no outro caso. Não vai dar certo. Ó, então a gente tem aqui um rio principal, geralmente ele é mais largo, tá? É o rio principal, esse aqui é o principal. Rio principal. Se tem só esse rio principal, ele ainda é uma bacia? Ele já é uma bacia? Não, porque não tem. Ele só é um rio. Não tem Os afluentes, né? Uhum. Aí a gente tem aqui, ó. A história assim é uma bacia. Exatamente, ó. Tá? Tem o quê? Fluente? Aqui em Campo Grande não lembro. Ó, vou colocar
de rodovia que tem rio, mas... Tá falando aqui de Campo Grande. Meninos, então olha só, agora ele tem alguns outros rios. Esses outros rios, deixa eu aumentar aqui. Ele pode tanto receber água, tá? Pode tanto receber água, como ele pode abastecer mais ainda o principal. Depende, tá? Depende do que? Da caída também do relevo, tá? Esses rios aqui são chamados de afluentes. No meio do percurso desses afluentes, tem outros. E tem outros, e aí vai. Eles formam uma teia, tá, gente? Esses outros são chamados de subafluentes. Subafluentes, tá? Antes era separado, antes seria subafluente, agora mudou a ortografia, não é mais, né, gente? Tá? Então, olha só, nós temos aqui, então, para formar, então, essa bacia hidrográfica, né, a gente tem um rio principal, seus afluentes, seus subafluentes, tá? Então, a gente tem esse conjunto. Oi? Pode, tá? Então, do Formoso é um afluente, tá? Então, olha só, a gente tem, então, aqui a gente tem uma bacia, porque tem todos esses componentes juntos, tá? Lembrando que a direção é tanto para um lado quanto para o outro. Ele pode receber ou pode doar água, tá? Então, aí a gente já está falando de uma bacia. Aí ele fala aqui, ó, tem as regiões que são diferentes de bacia hidrográfica. A gente tem regiões hidrográficas, a gente vai falar aqui que é isso aí também. Então, ele fala ali, ó, o tamanho dessas bacias é definidos pelo relevo, tá? O qual determina e é determinado pelo caminho que a água percorre pelo interior do continente até chegar a um lago, um rio ou oceano. É aquela setinha ali que eu falei para vocês. Tanto ele pode receber, como ele pode doar, depende de como está a situação do relevo naquele rio, tá? Ao mesmo tempo, isso acontece a barreiras naturais que o condicionam e determinam seu caminho. O maior e mais volumoso rio do mundo e também a maior e mais volumosa bacia hidrográfica, o rio Amazonas, tá? Fica no Brasil, embora não seja totalmente brasileiro. A gente sabe que o rio Amazonas, ele vai nascer lá na Cordilheira dos Andes, que não está no território brasileiro, né? Então, ele nasce lá na Cordilheira, percorre todo aquele caminho até chegar no território brasileiro. A maior parte dele está aqui no Brasil. Por isso que ele não é considerado um rio 100% brasileiro, porque ele não nasce no território brasileiro, tá? Contudo, apesar da grande quantidade geral, há uma distribuição desigual das águas superficiais pelo território. Os rios brasileiros desembocam em lagos, lagoas e em outros rios, até que, cedo ou tarde, despejam suas águas no Oceano Atlântico. Quando eu falo desembocam, quer dizer o quê? Eles caem em um outro rio, tá? Ele termina ali naquele outro rio, ou até mesmo no Oceano Atlântico. Como é o caso do Rio Doce. Vocês se lembram, né, que o Rio Doce, ele sofreu grandemente com a barragem de Mariana, né? Quando foi rompida, o percurso do rio inteiro foi poluído, né? Foi contaminado pela barragem. Aquele Rio Doce, que hoje, né, ele está tentando, né, a natureza está tentando recuperar, ele cai direto no Oceano Atlântico, tá? Então, olha só o caminho que ele percorre. Ele sai, gente, de Minas Gerais. De Minas Gerais, percorre todo aquele caminho, passa pelo Espírito Santo e vai desembocar lá no Oceano Atlântico, tá? Pergunta, Maria. Nossa, que delícia, né?
aí ele fala ali, ó, os rios que desembocam ali no Oceano Atlântico, né? Isso acontece mesmo com aqueles que se dirigem ao interior do território, como a região hidrográfica do Paraná, que é a nossa, tá? É a região hidrográfica, é a nossa região hidrográfica aqui que o Mato Grosso do Sul se encontra. Por exemplo, isso porque suas águas desembocam em outras bacias, as quais vão desaguar no estuário do Prata. Tira o pezinho da cadeira. Já a região hidrográfica é a principal unidade para a gestão das bacias. Corresponde ao espaço de uma ou mais bacias hidrográficas vizinhas, com características naturais e socioeconômicas similares. O que é uma região hidrográfica? Como que eles fizeram, então, para agrupar uma região hidrográfica, tá? Eles fizeram isso, ó, eles levaram em consideração as bacias hidrográficas vizinhas, tá? E as características naturais e socioeconômicas entre elas, tá? Elas têm que ser parecidas para ela formar aquela região, tá bom? Aquela região hidrográfica. Por meio dela, é possível melhorar o gerenciamento e o planejamento de recursos hídricos. Em decorrência da grande dimensão de seu território e da abundância dos recursos hídricos, o Brasil apresenta 12 grandes regiões hidrográficas, as quais foram determinadas pela ANA, Agência Nacional das Águas. Elas estão apresentadas no mapa Brasil Regiões Hidrográficas, tá? Então, aqui ele está separadinho por cor e por região hidrográfica, tá? Maior delas a gente já consegue perceber que é a região amazônica, tá? A região hidrográfica amazônica, e depois a gente tem várias outras. E ali em cinza, né? A menor é de Uruguai, professora? Oi? A menor é de Uruguai? A menor deixa eu ver se é. Aparentemente tá? Aparentemente é. E aí a gente tem, então, a nossa, a qual metade, né, do Mato Grosso do Sul aí, ó, aqui de Campo Grande, encontra-se na bacia do Rio Paraná, na bacia hidrográfica, né, da região do Paraná, e também do Paraguai, tá? A gente está nesses dois, ok? Essas duas aí, mais Campo Grande está na do Paraná, certo? Deixa eu só falar para vocês aqui, ó. Nesse caso, gente, a gente tem aqui em verdinho, bem no meio, ó. Não, nessa daqui, ó. Nessa cor aqui, que eu não sei que cor que é essa, ó. Meia goiaba, né? Essa cor aqui, ó. Aqui fica, então, a região hidrográfica do maior rio brasileiro. O São Francisco, tá? O São Francisco. É o maior rio. Erra todo esse percurso. E vai desembocar, ele desemboca no Oceano Atlântico. O Rio São Francisco, tá? Totalmente brasileiro. Oi. Aí, a gente tem ali na outra folha, muito importante, tem tudo a ver com a aula. Então, você pode observar, essas regiões hidrográficas variam em dimensão e disposição. Vamos conhecer as principais características de algumas delas. Então, vamos pegar algumas, né? A gente viu que são 12, então a gente não vai falar das 12, a gente vai falar das mais importantes, tá? Então, a gente tem aí a região hidrográfica amazônica. A maior região hidrográfica brasileira está localizada na porção norte do território. E tem como principal o rio Amazonas, tá? Sua bacia compreende a área de outros 7 países de gelo. Vamos falar, já que a gente está falando da região hidrográfica do Amazonas.
Hã? Na Cordilheira dos Andes. Olha só. Quando chove, tá? Quando chove, qual parte da chuva vai tocar o solo primeiro? Qual parte? A parte mais alta do solo. A partir lá de cima, na parte mais alta do solo, aquela água que cai, ela vai criando um caminho. Ela vai descendo. Essa parte que toca e vai criando caminho chama-se dispersor de água, tá? Ali começa o fluxo dos rios. A maioria desses rios, que nascem, então, em locais mais altos, no caso do Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, ele nasce por conta disso, das chuvas, que cai e toca o solo na parte mais alta, e ali ele vai criando um percurso, né? A gente sabe que a água, ela vai erodindo o solo, não vai? Vai cavucando o solo e vai, né? Vai criando o seu percurso. Nesse caso aí. No caso do São Francisco, que é o 100%, o maior rio 100% brasileiro, ele também nasce numa área mais alta, né? Mas não tão alta como uma cordilheira, tá? Eu acabei de falar para vocês, o Rio São Francisco, ele vai nascer na Serra da Canastra, uma serra. Então, a gente já sabe também que é uma parte mais alta. A serra é uma parte mais alta, tá? Do relevo. Então, ele também nasce ali. Ali é o dispersor de água deles, então. Parece uma montanha. É que no Brasil a gente não tem montanha, né? A gente não tem montanha nem cordilheira, tá? A gente tem serras, a gente tem chapadas, tá? Morros. Mais situados como que eu falo? Essas formações rochosas. Pode, tá? Então, vamos lá. Aí ele fala ali, ó, muitos dos seus rios nascem do degelo, tá? Então, quer dizer que o rio Amazonas, ele nasce só com a água da chuva? Não. Ele também nasce com degelo que tem lá no alto da cordilheira. Aquela água, aquele gelo que vai derretendo, ele vai acabando aumentando o volume do rio. Não, a cachoeira, ela é criada por causa do desnível do relevo. Se ele tem por exemplo, ele é numa área de planalto, e aí em cima daquela área de planalto, o rio, ele vai ter uma queda d'água, porque acabou o relevo ali. Então, ela tem que ir para algum lugar, né? Ela não vai voltar. Aí ela cai, e aí que são formadas as cachoeiras. Tem isso também, tá? Tem várias quedas, né? O mesmo rio tem várias quedas. Isso. Aí ele fala assim, ó, ali embaixo depois. Apesar das polêmicas relacionadas a possíveis impactos ambientais, projetos de grande porte destinados à obtenção de energia elétrica estão sendo implantados na região hidrográfica amazônica. Alguns já estão em fase de obras, outros em planejamento. Há pouco tempo, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, afluente do Rio Amazonas, foi alvo de vários protestos por grupos indígenas e ambientalistas. Gente, esse projeto dessa construção, olha que ela começou no ano de 2010, tá? Então, desde o ano de 2010 até hoje, ainda tem polêmica em cima da construção de uma usina hidrelétrica envolvendo o Rio Xingu. Por quê, gente? Porque para fazer uma usina hidrelétrica, eles destroem uma boa parte, mas parte grande mesmo, da vegetação, tá? Retiram ali a vegetação, modificam o solo. Por quê? Porque eles precisam construir uma represa para segurar a água do rio. Tá? E aí, interrompe o curso da água. Então, assim, não é só a vegetação que vai ser prejudicada, o próprio curso do rio, as comunidades ribeirinhas, né, que são aquelas comunidades que vivem no trajeto do rio, que vivem da pesca, tá? Todas elas são afetadas. Só que, por que então que vai construir
uma usina hidrelétrica num lugar desse, sendo que vai destruir tudo, né? Porque, gente, a região norte do país, a nossa região norte, ela é muito afetada quando se diz em geração de energia elétrica. Eles não têm. Antigamente, vou falar antigamente, mas tem uns 3 anos atrás, tá? De 2 a 3 anos atrás, o Brasil comprava energia elétrica da Venezuela para poder abastecer o norte do país, tá? Para poder abastecer o nosso norte. Aí, o que aconteceu? Houve, então, esses atritos políticos, né, com a nossa atual administração e com a administração da Venezuela. Eles cortaram, então, relações. O Brasil parou de comprar, então, energia elétrica da Venezuela. Só um pouquinho, tá, João? E aí, o que aconteceu? Para suprir, para mandar energia elétrica para lá para o norte, para eles não ficarem no breu, né, não ficar no escuro, eles tiveram que ativar, gente, a usina termoelétrica no Rio de Janeiro, a Angra dos Reis, tá? A gente tem 3 usinas termoelétricas. A Angra 1, a Angra 2 e a Angra 3, que ainda não terminou, tá? Então, as outras 2 estão em funcionamento. Só que para fazer essa usina trabalhar, é um valor enorme, exorbitante, tá? Para colocar ela em funcionamento. E aí, esse valor enorme, porque ela está gerando energia e está mandando lá para o norte. Quem está pagando? Todos os brasileiros. Porque foi rateado, vamos falar assim, foi dividida a conta, entendeu? Só para o norte, não ficar o peso só para o norte pagar, eles dividiram tudo e a gente que paga, inclusive nós aqui, tá? Então, essa conta que vai para lá. Então, olha só, tem pós e tem os contra. Na hora de você construir, né? Na hora deles construírem as usinas. Tem a parte ambiental, que a gente sabe que vai degradar, não tem jeito. Mas tem a outra parte, como a população de lá vai vir energia? Tá? Então, tem as 2 coisas, e aí você não sabe o que você pesa mais, né? Porque a gente não sofre disso aqui. Pra gente é difícil apontar o dedo e falar, deixa pra lá, eles que se virem. A gente não sofre disso, né? Tá? Fala, João, o que você queria falar? A barragem? Então, ela é bem difícil de construir, porque primeiro eles fazem assim, usam dinamites, tá? Usa dinamites. Eles têm que criar, gente, vamos falar, um vazio enorme, um buraco. Vou falar bem genérico, tá? Um buraco enorme para poder abrigar aquela água. E fundo, tá? Muito fundo. Para poder abrigar aquele reservatório de água. Aí eles constroem, antes disso, eles fazem, então, um buracão, constroem lá paredes de concreto imensas, colocam as turbinas, né? Que é através da geração das turbinas, com o movimento da água, que vai gerar energia hidrelétrica, tá? Depois que eles fizeram tudo isso, fizeram todo esse paredão, fizeram um buraco enorme, o que eles fazem? Eles dinamitam aquele local, aquela passagem, para mudar o curso do rio e o rio ficar preso. Tá? E aí o rio vai ficar represado. É assim que eles fazem. Vocês já viram uma imagem da usina binacional, né? Usina binacional de Itaipu? Depois eu vou falar para vocês, procurarem na internet para vocês virem, tá? Gente, ela é binacional porque ela pertence a 2 países, tá? Ela pertence ao Brasil e ao Paraguai, tá? Então, ali, vocês conseguem perceber a dimensão dela. A dimensão dela. E a maioria da parte, ela é abastecida pelo Rio Paraguai. Desculpa, pelo Rio Paraná, tá? E a gente já sabe que aqui no Brasil tem um volume enorme do Rio Paraná, né? E ela, esse mesmo rio, o Rio Paraná, quando ele entra na terra lá da Argentina, porque ele vai até a Argentina, tá? Ele recebe outro nome, é chamado Rio da Prata, tá? Então, é o mesmo rio. Tá? É o mesmo rio. Tem o Rio Paraná, entrou lá na Argentina, Rio da Prata. Através dele, das águas dele, que foi construída, então, a usina de Itaipu. Certo? Gente, aqui embaixo, a gente, então, tem toda essa polêmica,
tá? Que foi envolvida aí, que é a usina de Belo Monte, a construção dela. A gente está vendo aqui alguns indígenas que fizeram manifestações. Por quê? Eles perderam o território, gente. Eles perderam parte do território deles. Não só eles, tá? Os ribeirinhos, como eu havia falado, perderam ali a sua casa, porque tudo é alagado, tá? Eles tiram tudo aquele pessoal de lá e tudo aquilo é alagado para poder formar represa, tá? Perderam, então, seu sustento, porque os ribeirinhos, eles se sustentam através da venda de peixe. Se você represa o rio, como que o peixe vai, né? A corredeira vai, exatamente, tá? Eles ficam presos. Então, aqui, essa reportagem Conexões, ela traz isso, tá? Toda essa polêmica, né, envolvida na construção de Belo Monte. Como eu já havia falado, começou em 2010, não terminou até hoje, porque toda vez que ela volta, né, eles voltam a fazer a construção dela, a construção é embargada. O que é isso? Ela é parada pela justiça, tá? E tem ali, ó, a comunidade local que entra, os ambientalistas que entram na justiça, e aí ela é parada, tá? Então, por isso que tá há tantos anos assim. Mas, a gente já viu, né? São 2 pesos e 2 medidas. Um peso e uma medida é a questão ambiental, o outro peso e a outra medida é a questão da própria sobrevivência da população que vive lá, certo? Aí a gente tem ali, ó, a região hidrográfica do Rio São Francisco, tá? Na outra página. Como eu havia falado, então, São Francisco é o maior rio brasileiro, tá? 100% brasileiro. E aí, gente, aqui nesse mapa, ele fala da transposição do rio. O que é isso? Transposição do rio é você abrir outro braço grande do rio e transportar aquele volume de água para outro lugar. Ou seja, é como você modificar o curso do rio. Dá para fazer isso? Mas como que eles fazem? Então, é quase a mesma coisa que uma represa, tá? Só que nesse caso, o rio ele vai ficar soltinho, tá? Ele não vai ficar represado, ele vai caminhar mais para outro canto. Aí, no caso do Rio São Francisco, o que eles fizeram, gente? Por que fizeram isso? Porque lá no sertão nordestino, que a gente vai ver quando a gente começar a estudar as regiões, né? Acho que a gente começa, não lembro se a gente começa pela região nordeste, acho que não, tá? Mas aí, a gente vai ver que a região do sertão nordestino, ela sofre muito com falta de água, tá? E o que eles fizeram, então? Eles resolveram pegar uma parte do Rio São Francisco, tá? Uma parte do Rio São Francisco e transportar essa parte para passar lá no sertão. Uma parte grande, tá? E aí, ó, aqui no meio do caminho, eles vão construir como se fosse a até chegar nos locais aonde eles chegaram, tá? Outra coisa, olha só o que eles fizeram. Eles pegaram o curso do rio, fizeram ali uns paredões enormes, tá? Umas valas, né? Eles falam valas, né? Enormes. Também toda forrada de concreto, tá? Para poder mudar o curso do rio. E aí, então, fazer, que eles falam transposição. Transportar aquela água do rio para outro lugar, tá? Aí, aconteceu isso, tá? Aconteceu isso não faz muito tempo. Teve briga por conta disso? Teve manifestações? Teve. Porque alguns ambientalistas falavam que ao transportar a água do rio para outro lugar, esse volume de água aqui ia baixar e muito. Se baixar muito o nível do rio, o que vai acontecer com ele? A gente sabe que aquela região é muito seca. Ele pode secar, causando, então, o tal do assoreamento, né? E quando o rio ele seca tanto que aparece o fundo dele. Tá, gente? Então, assim, segundo alguns estudiosos, isso poderia acontecer. Mas a gente viu que não aconteceu, graças a Deus. Por quê? Porque choveu muito na região. E lá na região lá na região da Serra da Canastra, onde ele nasce. Então, se choveu bastante lá, levou mais água. Graças a Deus, né? Então, boa parte hoje do sertão nordestino já está colhendo esses frutos, que é o quê? A água transportada do Rio São Francisco, tá? Então, olha só. Aqui, ele mostra, então, essa transposição aí, tá? O Jonathan falou assim, e se acontecer dessa construção
se romper? Rompeu, tá, gente? Já teve isso, e perderam tanta água que vocês não têm noção, tá? Perderam muita água. Eles falam que o material utilizado na construção da barragem não foi um material de boa qualidade. Por isso, ela não suportou o volume da água. Vocês já pegaram o balde d'água cheinho? Uhum. É pesado, né? Agora, você imagina um curso do rio inteiro passando em cima daquilo. Tá? Então, é pesado? É pesado. Então, o que eles falam? Que naquela época da construção desse trecho, tá? De um dos trechos, o material utilizado não foi de boa qualidade. Por isso que se rompeu, porque não aguentou o volume da água, o material era péssimo, acabou rompendo, tá? Mas eu não sei como que eles fizeram, gente, que eles pararam o curso da água e conseguiram recuperar, tá? Tamparam, vamos falar assim, tamparam o buraco que fez ali e aí conseguiu de novo. É uma coisa de louca. Gente, isso é engenharia, né? Isso é engenharia, eles estudam para isso, né? Aí, deixa eu falar, então, para vocês só do Rio São Francisco, tá? Não vou conseguir chegar hoje, né, até o final. Ia continuar perdendo água. Porque, olha só, a barreira que se rompeu, vamos falar assim, ó, tá? Ela estava bem aqui, ó. Tem uma barreira que se rompeu aqui. Então, aquela água que estava vindo para cá, ó, que seria para ir para lá, ela começou a ser jogada para cá. Grande volume foi embora, para outro lugar. Tá? E aí, para lá, para aquele outro curso, foi água em pouca quantidade. Porque a maior parte estava sendo perdida no meio do caminho. E isso é horrível, né? Foi quanto tempo? Hã? Quanto tempo demoraram para descobrir isso? Olha, eu não sei quanto tempo, mas demoraram um pouquinho. Eles perderam muita água, tá? Perdeu muita água. Imagina. Então, deixa eu falar aqui só da bacia do Rio São Francisco, vou falar dela, tá? A região hidrográfica, então, do Rio São Francisco, como ocorre com a maioria das regiões hidrográficas, coincide com a bacia, então, hidrográfica de mesmo nome, certo? Percorrendo inicialmente uma faixa no sentido sul-norte. Por que sul e norte? Se você olhar no mapa, aqui, ó, se você olhar no mapa, a Minas Gerais está bem aqui, ó. Minas Gerais está bem aqui, ó, lá onde que ele nasce, ó. Então, sul, ele sai daqui de baixo, né, no mapa, tá? Ele sai daqui de baixo e vai para a parte de cima, para o norte. Então, quer dizer, parece, né, dá a entender que ele sobe, né? Mas o rio, logicamente, ele não vai subir, tá? É uma repressão, tá? Deixa eu só terminar, senão não vou conseguir terminar. Peraí. Cadê? Perdi aqui. Ah, tá. E, posteriormente, ele vai de oeste para leste, tá? Então, primeiro ele sobe, sul para o norte, e depois ele sai daqui do oeste e vai para o leste, tá? Nasce em Minas Gerais, como eu já havia falado para vocês, e vai até o Nordeste, onde faz uma curva e deságua no Oceano Atlântico, certo? Trata-se do maior rio totalmente brasileiro, presente tanto em nosso folclore, quanto relacionado a questões políticas e de planejamento nacional. Por conectar as regiões Nordeste e Sudeste, muitos o denominam como o Rio da Integração Nacional. O Rio São Francisco é de extrema importância para os habitantes da região mais seca do Brasil. No interior nordestino, área conhecida como o Sertão. Por conta disso, qualquer intervenção humana em seu curso sempre envolve muitos debates e, por vezes, polêmicas. É o que ocorre com a iniciativa de transposição de suas águas, um grande projeto destinado a levar a água do rio por meio de canais artificiais até essas áreas do Nordeste. Com isso, busca-se amenizar o problema da seca, característica do clima semiárido da região. Tema presente no próximo capítulo, e aí, então, ele pede para observar o mapa, tá? Então, a gente tem ali, ó, o eixo que já foi construído, até aqui nessa reportagem, tá? Do Rio São Francisco, essa parte em vermelho, tá? Esses fiozinhos em vermelho, foi o trecho, então, que já construiu para levar água para aqueles locais, certo? Lá do interior do Nordeste.
Aí, deixa eu falar também da bacia aqui, ó, que eu estava falando da usina, de uma usina hidrelétrica, ó, essa daqui, ó, que vocês estão vendo aí embaixo no Tocantins Araguaia, ó, na região hidrográfica do Tocantins Araguaia, é um pedacinho de uma hidrelétrica, tá? Esses paredões aqui, gente, que são as represas. Vocês estão vendo lá em cima, ó, isso aqui é o rio que está represado, tá? É o rio que está segurando. E aqui, ó, a gente vê as comportas, né? Que são abertas depois ali para poder gerar energia hidrelétrica, tá? E depois, eu acho que vai ter, na próxima página, a gente vai falar isso na próxima aula, tá? Tem um pedacinho da usina binacional de Itaipu lá em cima, ó. Olha o tamanhão da bicha lá, ó, tá? Olha o tamanhão dela, e esse aqui é só um pedacinho dela. Olha o volume dessa água, tá? Faz um contorno em tudo. Gente, por hoje, então, a gente vai falar até aqui do Rio São Francisco, tá? Deixa eu só falar uma coisa. Ali da usina binacional de Itaipu, quando eles abrem as comportas, vocês viram que o volume de água é imenso, né? É uma atração turística, tá? Lá na região, lá no Paraná, eles falam, eles dão o noticiário, tá? Que a usina vai abrir as comportas, aí o pessoal vai lá para ver, porque dizem que é um espetáculo à parte, ver aquele volume de água todo descendo. Parece que ela faz assim, ó. Fala. Já. Diz que é ensurdecedor o barulho da água. Uhum. Eu queria ver. Eu também. Inclusive, gente, eu tenho um vizinho meu, ex-vizinho, né? Que ele já visitou a usina, tá? Então, ele marcou, ele conseguiu marcar, ele andou por todo lá dentro da usina, tá? Então, assim, isso que foi muito bacana. Mas o professor, que bairro você mora? Não, ela quer salvar pra casa. Eu não, você vai jogar uma bomba lá no meu corpo. A botar como assim, vizinho? Hã? Como assim, seu vizinho? Porque eu mudei de onde eu morava. O meu avô, ele trabalhava lá no Itaipu, Pessoal, deixa eu só me despedir aqui. Pessoal de casa, podem sair, tá? Até a próxima aula. Até a próxima aula, Bru. Tchau. Até, tchau, tchau.